Olá, aqui é a doutora Maria Emília e hoje eu vou falar sobre como o laser pode melhorar a função sexual. E para isso eu vou mostrar um artigo científico bem recente que foi publicado o ano passado, porque a gente está muito acostumado em falar de laser para mulheres que estão na menopausa ou no climatério. E esse estudo é bem interessante, é sobre o que eu vou falar hoje, é o uso do laser para melhorar a função sexual em mulheres que não estão na menopausa, então que estão no período da menarquia, ou seja, que menstruam normalmente, são mulheres que estão em idade fértil, tá? E eu vou falar vários pontos aqui que eu dividi a live de hoje, que vai ser sobre como funciona o laser na vagina, quanto tempo dura o laser íntimo, quantas sessões são necessárias, quem pode fazer a aplicação do laser, quais são as indicações, como ele é feito, como fica a vagina depois do laser, quanto tempo dura o efeito do laser íntimo, quais são os benefícios, como estimular o colágeno vaginal e para que ele funciona nas mulheres antes da menopausa. Então vamos lá. Começar falando então, mostrando aqui esse artigo que eu vou falar hoje, que é um estudo randomizado, ou seja, as mulheres que participaram, elas foram colocadas em dois grupos em que era duplo cego, ou seja, para ter uma avaliação mais confiável sobre o uso do laser para melhora da função sexual. E o que a gente sabe? Que 20 a 70% das mulheres, dependendo da faixa etária e da classe social, vão ter alguma alteração da função sexual, que pode ser tanto em alteração de lubrificação, de orgasmo, de dor na relação sexual, de satisfação e de excitação. E esse estudo ele foi feito com 84 mulheres, com uma média de idade de 36 anos, mulheres saudáveis, então que não tinham nenhuma alteração hormonal que justificasse a disfunção sexual. Elas eram casadas ou tinham algum relacionamento estável, tá? E ele foi avaliado, um grupo foi o que fez o laser, então foi feito 3 sessões, uma sessão por mês, que é como a gente faz geralmente, então a gente faz 3 sessões. E o outro grupo fez exercícios de Kegel, que são exercícios para fortalecimento da musculatura do assoalho pélvico. E o que esse estudo mostrou, que são os dados que eu vou compartilhar. O grupo que fez o laser, ele teve uma melhora da lubrificação, da satisfação sexual, do orgasmo, redução da dor na relação sexual e do sofrimento que isso causa. Porque com a alteração da função sexual, isso causa um prejuízo, um sofrimento, e as mulheres tiveram até melhora dos scores de depressão, então se sentiram menos deprimidas, porque a alteração na função sexual acaba também alterando então a autoestima e tudo mais. E são esses pedacinhos aí dos estudos que eu vou compartilhar aqui. Vamos lá, então. Então, aqui, ó, tá uma parte do estudo que ele mostra o quê? Ele fez uma avaliação no período de 12 meses. E no final aí dos primeiros 6 e 12 meses de avaliação, teve, então, melhora dos scores de lubrificação no grupo do laser. E esses melhoras dos scores foram maior do que no grupo que tinha feito apenas os exercícios, tá? E como é que o laser age, então? Ele vai agir sobre a mucosa da vagina, aumentando a irrigação, então a quantidade de sangue que chega na mucosa da vagina, e também ele vai criar uma nova papila. E por isso ele acaba dando um aumento da sensibilidade. Eu trouxe uma imagem para ficar mais fácil de entender o que é isso que eu estou explicando. Eu acho que fica mais fácil de ver. Então, aqui, eles pegaram a mucosa vaginal e fizeram uma lâmina, fizeram uma biópsia da mucosa antes e depois do laser, hein? E aqui, ó. Então, a primeira foto, lá em cima, a parte lilás está bem fininha.
Isso é antes do laser. Aqui na segunda foto é após o tratamento, então tem um aumento da espessura da mucosa vaginal. E é isso que promove o aumento da lubrificação, a quantidade de vasos sanguíneos que chega, que é uma quantidade maior. E é isso que vai dando o efeito de melhora de score de dor, de satisfação sexual e tudo mais. Então fica muito visível nessa imagem. Aqui tem uma outra imagem da mesma coisa, então a primeira foto é antes do laser, a segunda foto é depois do laser. A diferença do tamanho da espessura da mucosa vaginal. Então é sobre a mucosa da vagina que ele age. E como que é esse aparelho? Eu vou mostrar aqui a imagem. Então ele é um aparelho que introduz dentro da vagina. Ele é indolor, praticamente indolor. Algumas pacientes têm um pouco de sensibilidade, mas é algo tolerável. E ele é parecido então com aquele transdutor do ultrassom transvaginal. E a gente introduz ali na vagina e vai rodando ele para fazer a aplicação. São 3 sessões, então uma sessão por mês, na grande maioria dos casos. Aqui no caso que a gente está falando para melhora da função sexual, mesmo em mulheres que não estão na menopausa, então não tem alteração hormonal, a gente também usa esse esquema de 3 sessões. Claro que mulheres que já estão na menopausa ou estão no climatério vão se beneficiar do laser, isso a gente já sabe, já se fala muito, porque tem outras questões envolvidas, como a própria condição da menopausa, a falta do hormônio e tudo mais, e às vezes tem incontinência urinária que também vai melhorar. Porém, o que não existia até então eram estudos mostrando esse benefício de melhora de lubrificação em pacientes que não têm nenhuma alteração hormonal, então estão ali no período fértil, menstruando normalmente, e mesmo essas mulheres, esse estudo mostrou que se beneficiam desse tratamento, né? E vamos lá para os meus pontos que eu quero falar. Então, como funciona o laser na vagina? Eu expliquei ali, agindo sobre a mucosa, estimulando o colágeno, estimulando o aumento da grossura do epitélio ali da mucosa vaginal, aumentando a vascularização, que é quanto de sangue chega, e formando uma nova papila que se chama, que é isso que acredita-se que por isso que melhora a sensibilidade também. Quanto tempo dura a sessão? Então a sessão geralmente dura em torno de 15 a 20 minutos. Se isso for feito também a parte de fora, na vulva, que é a parte externa da genitália feminina, pode durar um pouco mais, então mais uns 10 minutos para fazer essa parte externa que a gente faz mais para melhorar então o trofismo, para deixar essa parte da pele da vulva, né, que é da genitália feminina, mais firme. Quantas sessões? Então são 3 sessões, uma sessão por mês que a gente faz. Quem pode fazer a aplicação do laser? Então existem várias indicações. Aqui hoje eu estou falando sobre a melhora de função sexual, então principalmente para mulheres que têm uma queixa de falta de lubrificação, de vagina ressecada, então isso melhora muito. Mas também ele é utilizado para tratamento de ressecamento vaginal pós-menopausa, mulheres que já tiveram câncer de mama, que não podem fazer uso de hormônio, melhora de incontinência urinária, então a perda de urina. Depende do tipo de incontinência, não é para todas as incontinências, mas quando bem indicada, como incontinência urinária de esforço leve, que é quando tosse, faz algum esforço e perde urina, ou uma urgência, melhora. Fissura vaginal, que são cortes que tem na entrada da vagina. Às vezes tem a paciente que tem, toda vez que tem relação sexual, abre um corte na entrada da vagina. Então, dependendo do grau dessa fissura, porque existem vários graus, de 1 a 4, geralmente grau 1 e 2 a gente indica laser como tratamento. Infecção urinária de repetição, então, principalmente quando está associada com mulheres que estão no climatério, na pós-menopausa, também é uma indicação para fazer laser, porque quando a mucosa vaginal, então, ela fica mais grossinha,
essas células elas produzem o glicogênio, que é o alimento das bactérias boas da vagina. E isso faz com que a mucosa vaginal, a flora, seja restabelecida para o normal e diminui a chance das bactérias ruins que causam infecção urinária colonizarem a vagina. Então, é outra indicação. Corrimentos de repetição, dependendo do corrimento de repetição, também a gente pode usar laser, não no tratamento do corrimento, mas para evitar que esse ciclo se perpetue de corrimentos de repetição. Então, tem muitas indicações. Quando precisa de anestesia, então, uma das perguntas que eu ouço muito, que eu recebo muito no consultório. Então, para a parte de dentro da vagina, não precisa de anestesia. É um procedimento que ele é muito tolerável, então a gente faz no consultório e é bem tranquilo de fazer. Em geral, as pacientes não têm muito desconforto. O que tem desconforto é para a parte de fora, da pele da vulva, que nem eu expliquei, muitas vezes a gente associa mais para uma melhora estética do que funcional. Quanto dura o tempo do efeito do laser? Então, ele dura 24 meses, tá? O tempo do efeito. E dependendo do caso, a gente faz uma sessão de manutenção. Então, aqui, quando é uma paciente que ela tem uma questão de lubrificação diminuída, a gente faz as 3 sessões, uma sessão por mês, reavalia ali em 12 meses para avaliar se precisa fazer mais alguma sessão de manutenção, tá? Então, eu geralmente explico o que acontece. Então, a paciente está aqui, a gente coloca ela ali depois de 3 sessões. A passar dos 12 meses, começa a ter uma queda, só que demora, ali dura 24 meses o efeito. Então, essa queda é gradativa. Então, em 1 ano, a gente reavalia para ver se tem que fazer alguma sessão de manutenção para manter aquele efeito que a gente conseguiu com as 3 sessões do laser. É basicamente isso. Claro que tem que individualizar cada caso. Uma paciente, por exemplo, que tenha câncer de mama, às vezes pode precisar de alguma sessão a mais. Quando é líquen, que é uma doença de pele da vulva, que daí ela vai fazer o laser também para essa parte externa da genitália feminina para controle da doença. Aí a gente reavalia, às vezes precisa de fazer uma sessão com menos tempo, mas aí são casos particulares. E, em geral, é isso, são em torno de 3 sessões e reavalia 1 ano para fazer alguma sessão de manutenção e o efeito dura até 24 meses, tá? Então, os benefícios é muito parecido com as indicações, melhora de lubrificação, isso acaba melhorando a satisfação sexual, diminui sofrimento, né, que às vezes aquilo tem um prejuízo na autoestima da pessoa, no seu relacionamento interpessoal com o seu parceiro e até com outras pessoas da família ou do trabalho. Então, acaba que melhora também scores de depressão, quando a gente melhora essa questão da função sexual. E a gente usa laser para pacientes que não têm relação sexual. Tenho várias pacientes que não têm relação sexual, daí mais mulheres que já estão no climatério ou na menopausa e tem muita infecção urinária de repetição ou sensação de ardência na vagina ou até corrimento de repetição, e a gente usa para melhorar essas condições. Então, como ele funciona para mulheres antes da menopausa é melhorando a lubrificação vaginal e daí melhora esses outros scores de satisfação. E, deixa eu ver, nesse estudo em particular que eu mostrei, foi feito um grupo controle, então quem não fazia o laser fazia o quê? Fazia exercícios pélvicos, que é o Kegel, né? E quando a gente fala de função sexual, é algo que é multifatorial. Então, ali mostrou que o laser era superior aos exercícios pélvicos, porém, isso é muito comum em outros tratamentos, como, por exemplo, de incontinência urinária, a gente fazer associação de tratamentos, porque cada um vai agir em uma parte. Então, o laser aqui ele vai melhorar a qualidade da mucosa vaginal, consequentemente, melhora a lubrificação, diminui dor na relação, aumenta a satisfação sexual.
Já os exercícios pélvicos vão fazer o quê? Vão fortalecer a musculatura do assoalho pélvico, vão deixar um assoalho pélvico mais forte, com uma melhor contração. Então, ele também vai ajudar muito a paciente na hora da relação sexual. O mesmo serve quando a gente pensa num tratamento de uma paciente que esteja com incontinência urinária, com perda de urina. Então, ela vai tratar quando tem indicação, não são todas as incontinências que a gente trata com laser, mas dependendo tem casos que a gente usa, a gente faz também fisioterapia pélvica, faz exercícios de Kegel, que são esses de fortalecimento na musculatura pélvica. Por quê? Porque eles vão agir em outra parte, vão agir na musculatura, fortalecendo essa musculatura. Eu costumo explicar assim, a vagina, ela é um músculo, assim como o braço. Então, se eu quero deixar o braço forte, o que eu faço? Eu vou fazer musculação para esse braço. A mesma coisa é a vagina. Se eu quero deixar a musculatura da vagina forte, eu vou fazer musculação para essa vagina, que é os exercícios pélvicos, fisioterapia. Então, associar tratamentos melhora o resultado da mulher. Mesma coisa é uma paciente que tem dor na relação sexual. Então, a gente trata com laser a mucosa vaginal, melhora a qualidade da mucosa, que isso vai consequentemente tornar a relação mais prazerosa, sem dor. E associado a isso, é importante fazer exercícios de descontrair essa musculatura. Às vezes a paciente teve dor muitos anos e daí ela está com uma mucosa vaginal que agora está tratada. Isso é muito comum em caso de paciente com fissura. Eu tenho uma paciente de 30 e poucos anos, então super jovem, que tem uma fissura, a gente tratou com laser, melhorou a qualidade da mucosa vaginal dela. E aí a gente vai ter que treinar ela para quando ela for ter relação, não contrair a musculatura, relaxar, porque senão a tendência é o quê? Já teve dor muitos anos, já ficou com aquela memória da dor, vai para a relação com medo. E aí a gente tem que fazer um treinamento desse relaxamento da musculatura pélvica. Então, os tratamentos se complementam e na associação a gente acaba tendo melhores resultados também. Então, essa live era isso que eu queria mostrar. Eu queria mostrar que já tem, então, evidência científica que mostra o benefício do laser para melhorar a função sexual, mesmo em mulheres que não têm nenhuma alteração hormonal, que é o caso das mulheres jovens, né? E esse benefício, ele serve porque melhora a qualidade da mucosa da vagina e, consequentemente, por causa disso, melhora a lubrificação e esses outros scores que influenciam na função sexual. Obrigada então, para quem assistiu a live. Essa live vai ficar disponível então no Facebook, no YouTube e aqui no Instagram.